Daniel capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Assim diz o texto sagrado. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O 5. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O 10. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. 18. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino.
E finalmente Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Fechemos nossos olhos e oremos mais uma vez. Ana Cecília nos dirigirá a Deus. Ana Luísa, desculpa, Ana Cecília vai ser outro dia. Hoje é Ana Luísa. Pai, te agradeço por esse dia, dar comida para quem não tem, ajude todos os enlutados, todos os que estão enfermos, abençoe essa igreja e em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Eu pretendo, se o Senhor permitir, expor o livro do profeta Daniel. E como eu me conheço um pouco, eu sei que eu vou levar algumas boas semanas. Hoje eu preciso fazer um apanhado que será a base para compreendermos o livro como um todo. Há muito tempo, Deus escolheu um homem lá da terra de Ur dos Caldeus, que vivia como um pagão, cuja esposa era estéril. E Deus prometeu que através dele e de sua semente, todas as famílias da terra seriam abençoadas, ou famílias de todos os lugares da terra seriam abençoadas. Abraão foi o homem escolhido por Deus e se tornou uma família. Essa família desce para o Egito e permanece lá por 400 anos. Daquele primeiro casal que se tornou uma família, e desta família eles se tornaram uma grande nação. Depois eles foram retirados lá do Egito, depois dos 400 anos. Nós já lemos a respeito das pragas que o Senhor envia lá no Egito. Nós já lemos a respeito da Páscoa que lá fora instituída. Nós já lemos sobre o Mar Vermelho. Nós já lemos sobre os 40 anos que essa nação, guiada e liderada por Moisés, vaga no deserto, onde recebe a lei de Deus, recebe as instruções acerca do tabernáculo, dos sacrifícios e do sacerdócio. Quando as peregrinações no deserto terminam depois de 40 anos, os israelitas então adentram na terra da promessa, adentram na terra prometida, agora sob a liderança de Josué. E antes da morte de Josué, boa parte daquela terra fora conquistada e dividida entre 12 tribos, as conhecidas 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Vem então um período chamado período dos reis. O primeiro rei foi o rei Saul, seguido por Davi, seu filho Salomão e o filho de Salomão, Roboão. Todos estes reis, a partir de Saul até Roboão, reinaram sobre a nação toda, sobre as 12 tribos de Israel, que estavam naquela terra de Canaã, na terra da promessa. Mas logo no início do reinado de Roboão, a nação se dividiu em duas: ao norte Israel e ao sul Judá. Ao norte ficaram 10 tribos, que eram chamadas de Efraim, por exemplo, que era um dos nomes das tribos. Ao sul permanecem duas, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O reino do norte tinha como capital a Samaria, Israel. E o reino do sul, Judá, tinha como capital Jerusalém. No início, as duas nações eram inimigas. As 12 tribos que se dividiram
no início tornaram-se inimigas, depois tornaram-se amigas e finalmente tornaram-se inimigas para sempre. Nós vamos entender um pouco mais porque que judeu não se dava com samaritano a partir dessa divisão do reino. Vários reis reinaram no norte, e nenhum dos reis que reinou no norte era temente a Deus. E Deus finalmente castigou aquele reino do norte, a nação do norte, condenando-os por causa da sua incredulidade, da sua apostasia. Não obstante, o Senhor tem enviado profetas para alertar-lhes. No ano de 722 antes da vinda de Cristo, aconteceu que o poderoso e temido exército dos assírios vem do norte como gafanhotos, e Israel caiu, Samaria ruiu. As 10 tribos foram levadas para o cativeiro e com o tempo perderam a sua identidade como povo de Deus. Os samaritanos nunca mais, como nação, como povo, adorou ou serviu ao Senhor. O reino do sul permaneceu ainda mais 100 anos em aliança com o Senhor, mas uma aliança muito instável. Todos os reis do sul pertenciam à mesma dinastia, eram todos descendentes de Davi. Dentre esses reis, alguns deles foram tementes a Deus. E esses reis, que eram tementes a Deus, por sua obediência ao Senhor, seu zelo para com as coisas do Senhor, proporcionou na nação avivamentos, proporcionou que a nação vivenciasse tempos de comunhão com o Senhor, e de bonança, e de progresso, e de avanço, e de sustância pura. Todavia, essa nação, que apesar desses reis pontuais, zelosos, ainda assim continuava ou insistia em se afastar do Senhor. Houve um crescente afastamento, não obstante um momento ou outro haver uma reaproximação ou um reavivamento. E então, em 609, antes da vinda de Cristo, o rei Jeoaquim, que é o apresentado aqui no versículo 1, subiu ao trono. E em seu governo, ele nada fez para deter a idolatria, a apostasia e a imoralidade prevalecentes no meio do povo de Deus. Pelo contrário, ele as aumentou. Os profetas advertiram que, se não houvesse arrependimento e um retorno à comunhão com o Senhor, um restabelecimento da aliança com o Senhor, haveria então julgamento, mas os avisos, as mensagens não foram ouvidas, não foram atendidas. E em 605 antes de Cristo, veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, é onde é o Iraque hoje, e durante 23 anos, em 4 estágios, transtornou a terra de Judá e arrasou Jerusalém. Muitos foram levados para o cativeiro na Babilônia, e lá na Babilônia, aquele povo outrora idólatra, agora impedidos de cultuar a Deus, aquele Deus que eles não valorizaram, aquele culto que eles não valorizaram, aquela comunhão com o Senhor que eles desprezaram, agora eles sentem uma dor profunda por estarem impedidos de sequer entoar um hino de Sião. O salmista vai dizer-nos: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião.
Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O povo não ouviu as advertências de Deus e estava agora à mercê de seus inimigos. No entanto, dentro da nação apóstata, existia um pequeno grupo de pessoas que mantinham-se fiéis a Deus, como predito pelos profetas. Este minúsculo remanescente fiel, esse pequenino grupo fiel, existiu durante os 70 anos do cativeiro, amando a Deus e vivendo para agradá-lo, até mesmo lá na longínqua Babilônia. Vale a pena notar que a nação como um todo, no período do cativeiro, aprendeu uma grande lição e abandonaram a idolatria para nunca mais voltar para ela. Mas apesar dessa virtude de terem abandonado a idolatria, não mantinham-se firmes e fiéis em todas as coisas diante do Senhor. E apesar da nação como um todo ainda continuar incrédula, o Senhor manteve um relacionamento amoroso, profundo e íntimo com alguns poucos. E falando sobre remanescente fiel, vamos fazer um salto na história para os dias do Novo Testamento. Já, obviamente, muito tempo depois do exílio, nós encontramos um contexto parecido lá nos dias do Novo Testamento, no início, quando da vinda do Messias. Lá também o remanescente se tornou diminuto, havendo ocasião em que o remanescente se resumia apenas a Zacarias e Isabel, a Maria e José, a Simeão e Ana e alguns poucos pastores. Ninguém mais na Judéia estava pronto para receber a semente prometida de Abraão. Ninguém mais reconheceu a luz que viera a fim de iluminar os gentios. Ninguém mais reconheceu a glória de Israel, o povo de Deus. Há alguns momentos na história do povo de Deus que aqueles que se mantêm fiéis podem ser contados nos dedos, em meio a uma grande e numerosa nação. Voltando aqui para o contexto do livro do profeta Daniel, nos dias do cativeiro, este remanescente é aqui apresentado ou representado por 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Apenas 4 luzes e mais alguns poucos brilhavam naquela escuridão espiritual da Babilônia, da pervertida e imunda Babilônia. Somente algumas poucas pessoas permaneciam fiéis a Deus, numa época em que ninguém mais se importava com Deus e com sua palavra. Apesar desse pequeno grupo, Deus fez proezas. Deus não se interessa muito com números, meus irmãos. Eu preciso ouvir e repetir isso várias vezes, e compartilhar com os meus colegas, que nós temos um coração voltado e desejoso de ver os bancos cheios, de ver as reuniões de oração lotadas, de ver os estudos bíblicos sendo disputados. Mas Deus não se interessa muito com números, mas Ele insiste em que nunca ficará sem testemunhas. Ainda que a reunião de oração não seja tão concorrida, sempre haverá alguém orando. A verdadeira religião continua ininterrupta no mundo, mesmo nos dias do cativeiro da Babilônia. E lá na Babilônia, Deus se contentou em ter seu verdadeiro Israel, o povo que Ele prometeu salvar, reduzido a um pequenino ou pequeniníssimo, um pequeno grupo, fica mais fácil. Eu já estou ruim para ler aqui por causa do meu óculos que eu troquei, e eu peço perdão que de vez em quando eu leio errado. Eu não sei, sem óculos aí não tem jeito, eu não vejo nem os irmãos. Com óculos também não está adiantando muito. Então, se eu errar, você me perdoa.
Os 6 primeiros capítulos de Daniel nos contam como este minúsculo remanescente permaneceu fiel a Deus em um ambiente hostil. E a hostilidade do meio que eles estavam não era só a Babilônia. Algumas vezes a própria nação de Judá lhes proporcionava oposição e resistência para eles serem quem eles deveriam ser. Aqui eu apresento o tema do livro. Eu não sei se esse tema vai se manter à medida que eu caminhar na exposição do texto. Firmeza de fé em meio à hostilidade do mundo. Firmeza de fé em meio à hostilidade do mundo. Esta é a principal lição. O livro do profeta Daniel tem como temática principal esta lição para nós. É por isso que eu preciso ler, ou eu precisarei ouvir os sermões que advirão nas próximas semanas, se o Senhor permitir, levando essas premissas em conta. Firmeza de fé na vida de alguns poucos resistentes e remanescentes do Senhor, em meio à hostilidade em que eles se encontravam. Aqui eu vou apresentar apenas um argumento, e depois eu vou sugerir uma letra A e uma letra B que não estarão ali. Fidelidade em meio à infidelidade. Fidelidade em meio à infidelidade. Daniel, o profeta Daniel, o livro do profeta Daniel, revela-nos como podemos permanecer fiéis a Deus em um mundo avesso, em um mundo inimigo, em um mundo hostil. Daniel mostra para nós como na prática devemos viver para Deus. Naquela repartição, naquela universidade, naquela escola, naquela cidade, naquele país, naquele mundo, que estão e estarão todos e tudo contra nós. Nas suas páginas nós aprendemos a entoar o hino do Senhor em uma terra estranha. Daniel e os seus 3 companheiros, ainda que não ao som de harpa, mas entoavam em terra estranha, em um mundo de trevas, um hino suave, um canto de louvor ao Senhor, através das suas vidas e através do seu procedimento. Nada lhes era favorável, ninguém lhes era favorável, nada cooperava, humanamente falando, para que eles pudessem ser quem eles se demonstraram ser. É possível uma pessoa viver para Deus, mesmo quando as circunstâncias lhe são totalmente contrárias. Para de reclamar do mundo em que você está. É uma lição para mim. Tenho a tendência de dizer que muitas vezes as igrejas vão se pervertendo, o evangelho vai se diluindo e a gente está ficando ilhado. Nada disso. As trevas do presente século são as grandes oportunidades para de fato fazermos brilhar a luz do Senhor. A corrupção do presente século, as corrupções todas do presente século, são grandes oportunidades para de fato salgarmos aquilo que está sendo putrificado, apodrecido, fica melhor. Noé, Abraão, Moisés e Davi. Quando eu li isso aqui, meus irmãos, quando eu me deparei com o que eu vou dizer para vocês aqui, eu titubeei um pouco. Noé, Abraão, Moisés e Davi foram homens tementes a Deus, mas a palavra de Deus registra que cada um deles, em determinadas situações de dificuldades, de testes e de provas, ou de tentações, cometeram faltas graves. Cada um deles tem pelo menos uma mácula em seu caráter, e alguns deles mais do que uma. A tentação de alguma forma lhes corrompeu. A possibilidade de ser confundido ou de ser morto por ser marido de Sara fez com que Abraão mentisse. E assim os demais aqui todos. A Bíblia não esconde os erros dos seus principais personagens. Nem Abraão, o pai da fé, nem Davi, o mais brilhante rei de Israel.
As Escrituras não pretendem de maneira nenhuma ocultar os seus erros, mas por outro, e apesar, desculpa, eu comi um mosquito, passou na hora aqui, irmão. Deixa eu tomar água aqui que agora já não tem jeito. Esse já morreu. Tem como devolvê-lo à vida. A Bíblia não esconde os erros de seus principais personagens, nem pretende apresentá-los como pessoas melhores do que realmente foram. Por outro lado, a mesma Escritura Sagrada não registra qualquer mancha no caráter de Daniel, que nem figura no status de Abraão, nem figura no status do grande vulto Moisés. Mas a mesma Escritura que revela a ira de Moisés, que revela a infidelidade de Davi, não registra nenhuma falha no caráter de Daniel. Sua espiritualidade, meus irmãos, sua integridade de caráter não exigem condições ideais para se desenvolverem. O caráter que ele desenvolve, que ele demonstra de temor, de obediência e de integridade, no ambiente que ele estava, ensina para nós preceitos preciosos de como lidar com as tentações, com as provas e com as oposições. Para falar a verdade, eu suspeito de que a hostilidade do ambiente em que ele estava é que proporcionou um caráter tão ilibado. Talvez se ele estivesse como Davi, de folga, lá na janela do palácio, olhando pela janela do palácio, contemplando o nada, não seria tentado a observar a esposa de Urias. Penso que as plantas mais vigorosas são aquelas fora da estufa. As madeiras de lei, as madeiras nobres, as árvores que perduram por séculos, são aquelas que estão à mercê do tempo, estão em meio às circunstâncias adversas, às intempéries do tempo, chuva demais, seca demais. Por causa da situação hostil, suas raízes crescem mais. Pense nisso. Um garoto de aproximadamente 14 anos foi tirado de sua casa, foi extraído da sua família, tirado do meio dos seus amigos, forçado a marchar até a longínqua Babilônia, uma terra estranha. Ali foi submetido a uma poderosa e sutil instrução, uma carga pesada de exigências contrárias à sua fé, e nós falaremos disso ao longo da exposição. Alguns anos mais tarde, depois que esse garoto de 14 anos chega lá, alguns anos mais tarde, foi cercado por inimigos invejosos que conspiraram contra a sua vida. Em tempo algum, Daniel esteve livre da tentação de buscar alguma prosperidade, algum alento, algum alívio fora dos caminhos prescritos pelo Senhor. Não negociou momento algum, não negociou. Se qualquer benesse, qualquer bom recurso, qualquer dádiva, do ponto de vista humano, lhe fizesse afastar-se do Senhor, ele preferia a morte. Ele esteve rodeado pelo mal na sua juventude, na sua maturidade e na sua velhice, não teve descanso. Apesar de tanta oposição, perseguição, as Escrituras, eu repito, não registram uma única mancha em seu caráter. Fidelidade em meio à infidelidade. Daniel propôs no seu coração que ele agradaria a Deus e que jamais se afastaria desse propósito, e ele jamais se afastou desse propósito.
É possível sim, meus irmãos, nossos jovens, nossos garotos, já serem consagrados ao Senhor, e apesar da imundície desta geração, que tem a sua mesma idade, é possível florescer, mesmo em condições tão adversas. Nós temos a tendência de aumentar os nossos problemas, ou a percepção que nós temos dos nossos problemas, e achar que muitas vezes a nossa infidelidade, ou a nossa falta de firmeza, é ocasionada pelas circunstâncias adversas. Falando de mulheres, a que fica em casa, que cuida da casa, ela acha que seria mais fácil para ela algumas vezes, se ela trabalhasse fora. Aí a que trabalha fora vai dizer que se ela pudesse ficar em casa, seria a condição melhor. O operário acha que se ele trabalhasse na sala, na secretária, fechado no ar-condicionado, ele poderia estar numa condição melhor. E a que está, a secretária, acha que se ela pudesse sair e não ficasse presa, nunca tem condição ideal, sempre há alguma situação desfavorável, que nós muitas vezes nos agarramos para dizer que se a nossa situação fosse diferente, então a gente seria mais íntegro, se a gente ganhasse um pouco mais, e etc. O livro de Daniel nos denuncia completamente. O livro de Daniel prova que a verdadeira espiritualidade nunca dependeu das circunstâncias, ou de circunstâncias fáceis. Eu já estou caminhando para o final desta introdução do livro. Semana que vem, se o Senhor permitir, a gente vai ler o capítulo 1 de novo, e aí eu vou trazendo os dados do livro. Qual era o segredo do Daniel? Danielzinho. Qual que era o segredo para essa firmeza? Que nós veremos no capítulo 1, no 2, no 3, no 4 e assim por diante. Qual era o seu segredo? Aí eu não coloquei no esboço, mas quem está anotando e quiser pode colocar a letra A. Vamos desvendar aqui qual que era o segredo de Daniel. O primeiro deles, a oração. Então, se você que está anotando, pode colocar a letra A, oração. Mas era esse o segredo? Mas isso é muito simples. Nós veremos no decorrer do texto, meus irmãos, antes de interpretar o sonho de Nabucodonosor, lá no capítulo 2, o que Daniel fez? Orou. O que Daniel estava fazendo lá no capítulo 6, quando houve a conspiração que resultou com que ele fosse lançado na cova dos leões? Estava orando, e o texto vai dizer como costumava fazer. Qual o assunto do capítulo 9? Daniel em oração. Daniel era um homem de oração, e uma adequada vida de oração é uma parte do segredo de permanecer fiel a Deus em um mundo hostil. Então não tem essa profissão, não tem aquela sessão, não tem aquela cidade que estamos impedidos de estar, meus irmãos. Ah, não vou entrar na política não, porque a política é muito suja. É lá que precisa de você. Ah, eu não vou trabalhar nessa companhia, essa companhia é muito pervertida e muito corrompida. É lá que a luz do Senhor precisa brilhar. É na Babilônia que as virtudes do Senhor precisam ser vistas. É lá que o bom perfume de Cristo precisa ser exalado. Mas não é possível fazê-lo se, como Daniel, não formos homens e mulheres de oração. A outra parte do segredo é bem simples. Letra B. A palavra. Não está ali, eu não coloquei. Se você quiser anotar. Alguém poderia pensar assim, mas qual que era o segredo de Daniel, que não tem uma mancha sequer registrada na Escritura? Ele era pecador, obviamente, mas o Senhor não quis que nada fosse registrado, porque de fato, em todas essas situações extremamente adversas, em todas elas ele manteve-se íntegro. Por quê? Porque ele era um homem de oração e um homem da palavra. No capítulo 9 encontramos Daniel examinando e entendendo os livros. Quais livros? Os livros proféticos do Antigo Testamento,
os que haviam sido escritos até aquela data. Lá naquele mesmo capítulo 9, nós vemos Daniel se referindo à lei de Moisés. Daniel lia e conhecia a Bíblia. Seu segredo é fácil de definir, mas nem sempre fácil de praticar. Ele permaneceu firme servindo a Deus em um mundo totalmente hostil, porque ele orava e lia a Bíblia. E alguns querem entrar na minha sala sabendo como resolve a situação da sua vida, como aquele casamento se apruma, como que aqueles filhos se acertam, como que as finanças podem ser ajustadas, como que a vida pode se tornar mais segura, como que pode haver integridade por parte do seu marido ou da sua esposa. Qual que era o segredo de Daniel? A companhia do Eterno, porque quem ora fala com o Criador, e quem lê a Bíblia ouve o próprio Criador falar. Concluindo então, meus irmãos, a prática destas verdades simples precisa ser enfatizada hoje. Nós atraímos tentamos atrair e manter o povo de Deus por programações. Nós tentamos trazer pessoas para a igreja apresentando para elas programações. Vai na minha igreja porque ela tem um trabalho bom com adolescentes. E elas são ensinadas a se manter por causa disso. Mas o que traz e mantém alguém no povo do Senhor é de fato a prática da oração e da leitura da palavra. Pensamos muitas vezes que o segredo da vida cristã está em alguma resposta excepcional, alguma experiência extraordinária com Deus. Palavras diferentes são usadas por diversas pessoas, mas a ideia é em geral muito semelhante. É ensinado que uma nova experiência com Deus me conduzirá a um nível mais elevado do que aquele que eu vivo agora. Eu me lembro de estar conversando com uma pessoa que estava dizendo que estava insatisfeita na igreja, fazem alguns anos, e que dizia o seguinte: eu quero mais de Deus, eu quero buscar mais de Deus, eu quero que Ele gere um novo viver. E eu falei assim: irmão, você precisa então começa a vir na escola dominical, começa a participar dos estudos bíblicos. Você está lendo a Bíblia em casa? Você está orando? Eu não tenho outra resposta para te dar, porque se você não ler a Bíblia e você não orar, nada nesse mundo vai fazer você crescer espiritualmente, nada vai manter você firme ante as tentações, e você estará sempre sendo atraído por programações, por promessas, por experiências. Não, eu vou lá porque a bênção do Senhor está lá. Está certo? Não está lá não, está lá no seu quarto em secreto. Daniel até teve maravilhosas experiências com o Senhor, mas não as procurou. Ele buscava a Deus, e pela excelência de Deus, pelo privilégio de estar com o Senhor, e não pelo que ele poderia fazer. Daniel gostava de estar com o Senhor, discernindo sua vontade através da sua palavra. Ele amava ter comunhão com Ele em oração, mesmo quando o decreto lhe proibia orar. Enfatizamos novamente, seu segredo era simples demais para não ser percebido. Ele lia a Bíblia e orava. Este também foi o segredo dos primeiros mártires cristãos, dos perseguidos durante a reforma, dos zelosos evangelistas, dos missionários que o sucederam. Este foi o segredo dos grandes missionários pioneiros que viveram em séculos passados. Estavam convictos de que, abre aspas para o texto de Daniel, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Está lá no capítulo à frente que nós veremos, se Deus quiser. E como Daniel, esses irmãos da história viviam em dois mundos e frequentemente contemplavam aquele mundo para que aquele mundo interferisse nos afazeres deste mundo. Tornaram-se amigos de Deus e, por outro lado, também muito amados por Deus. Este era o seu segredo. Sabendo disso, nós estudaremos o livro de Daniel e aprenderemos a permanecer firmes em meio às circunstâncias hostis desta vida.
Ore por isso, para que Deus dê graça, para que eu apreenda o melhor possível, para que o pastor de vocês, antes de ensinar o que ensina, seja coerente com o que ensina. Ore para que o Senhor me sustente com o propósito de fato ser alguém que se aprofunda na Escritura e na oração. Ore por isso, ore por isso. Ore para que o Senhor prepare o seu coração, porque quando eu estava lendo hoje o profeta Daniel, minha esposa daí a pouquinho entrou no quarto, eu falei com ela assim: meu coração está ardendo, não tenho dúvida que Deus falará tremendamente para a minha vida, e eu espero em Cristo Jesus que fale também para você através desse livro e desse homem de Deus precioso. Que Deus nos abençoe.